Esse vídeo é como se ele fosse um manual de sobrevivência para o seu primeiro período. Então, se você vai iniciar sua graduação por agora, fica aí que esse vídeo é para você. Para quem tá me conhecendo por esse vídeo, eu me chamo Raiane Leandro, eu sou estudante de Psicologia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E assim, na minha época que eu tava ali entrando na faculdade, eu recebi muitos conselhos de veteranos, amigos e coisas que eu entendi ali vivenciando na prática, que pra mim foram muito úteis e pode ser que isso seja útil pra você também. Então assim, tem várias coisas que eu gostaria de citar nesse vídeo, mas a primeira delas que eu vou começar falando é sobre organização. Cara, é muito interessante que ao iniciar a graduação, você cria o costume de anotar o prazo de entrega de seminário, data de prova, o dia que é pra você ir com tal texto lido, tal artigo. A gente tem que levar em consideração que na faculdade a gente tem muitas matérias. E cada professor vai levar a matéria do jeito que ele quiser levar. Então pode ser que um professor seu, ele dê 4 provas no semestre, como pode ser também que um professor seu dê apenas um seminário e fique por isso. Mas essa questão da organização é muito importante, porque pelo menos na minha universidade a gente não tem uma semana de provas. Nesse meu primeiro período, era tipo assim, uma semana eu tinha uma prova, na outra eu tinha um seminário, na outra eu tinha uma prova, um seminário e um artigo. Então assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu particularmente acho o semestre da faculdade ali rápido. Pra mim poderia ter até mais de 2 no ano, meu sonho. Então a organização é muito importante pra isso. Por quê? As coisas vão acumulando também. Pode ser que do nada uma aula na sua semana seja cancelada e aí essa aula tinha uma prova e aí passou para outra semana e aí na outra semana ficou uma prova e um seminário no mesmo dia. Então essas coisas podem acabar sim acontecendo. Aconteceu comigo no meu primeiro período. Teve dia que eu cheguei a fazer 3 provas em um único dia. Então você ter ali tudo organizado, ter tudo anotado é muito importante. Eu vou deixar mais ou menos um exemplo de como eu fazia. Eu separei meu primeiro período em um drive, porque por sinal é muito importante essa organização não só de prazos e datas, mas também a organização no seu material. Na faculdade a gente tem muitos materiais em slide, livro ou textos que são entregues de forma virtual. Então é muito importante que você tenha tudo muito organizadinho ali pra você não se perder. Fora que já fica organizado pros seus futuros bichos também. Se esse ano você fizer o Enem e for aprovado em Psicologia pra Rural ano que vem, saiba que você vai ser um bicho meu, uma bichete minha. E ó, tô deixando tudo organizado, hein? Prova, slide, tá tudo bonitinho aqui pra vocês. Então assim, se você não é uma pessoa que costuma ser organizada, tente ser. O próximo ponto é sobre a frequência e a presença, que junta até um pouco ali com a organização. Eu não fiz isso ano passado, mas nesse semestre eu quero fazer, que é fazer uma tabela ali pra eu ter uma noção de quantas vezes eu posso faltar naquela matéria. Eu tinha ali mais ou menos em mente quantas vezes eu ainda podia faltar, mas é muito interessante que você se organize pra isso. Eu era uma pessoa que eu pensava assim, cara, eu não acho que eu vou faltar muito faculdade, e realmente eu não sou muito de faltar. Mas, gente, final de período, às vezes você vai precisar sim faltar pra estudar pra uma outra matéria. Ou, tipo assim, às vezes você já foi aprovado naquela matéria, é uma matéria que não é tão importante pra você e você tem que ficar indo por conta de presença. Exemplo, eu tenho um exemplo de um professor que ele no início do ano separou a turma toda em duplas, né? Na verdade, você podia escolher sua dupla, você podia escolher o tema que você iria falar no seminário. Poderia ser sobre pandemia, sobre as bets, sobre a milícia. O que você quisesse falar, você falava. E aí o ano foi inteiro sobre isso, assistindo o seminário e debatendo sobre aquele seminário. E assim, muito válido, ok, importante. Mas, gente, num momento do ano, final de período, será que realmente fazia sentido eu estar presente naquela aula, sendo que eu tinha um zilhão de coisas mais importantes pra fazer? Então, assim, se organize pra isso. Fora que também não gaste sua falta com bobeira também. Ah, não vou porque eu tô com preguiça. Não faça isso. Guarde suas faltas pra momentos importantes como foi esse que eu acabei de citar. E, gente, pode parecer bobeira, mas falta reprova sim, tá? Às vezes você pode ter um desempenho incrível naquela matéria, notas excelentes, mas não ter atingido ali a frequência mínima. Então assim, não vamos dar esse mole, não vamos dar sorte pro azar. Faça ali uma tabelinha de quantas vezes você pode faltar em cada matéria e tenha muito cuidado com isso. Um outro ponto, não tenha vergonha de perguntar em sala de aula. Gente, é muito provável que no seu primeiro período você se sinta um pouco perdido. No meu primeiro período mesmo de Psicologia, as matérias foram muito introdutórias, então é normal que você se sinta perdido até sobre a escolha do curso que você fez. Eu acho que esse semestre vai ser até um semestre bem mais legal, porque eu vou ter mais contato ali com a psicologia, matérias a ver com psicologia mesmo. Mas por que eu citei isso de não ter vergonha de perguntar? Cara, é um ambiente muito novo. Você vai sim se comparar, isso é super normal. Vai ter sim coisas que você vai ver um professor falando, você vai ficar assim, meu Deus, eu nunca vi isso, não tô entendendo nada. Ler artigo, gente, ler artigo é algo que eu não me acostumei até hoje. Pra mim, muitas das vezes, quando eu tava lendo ali, eram só palavras que estavam soltas. Quero até treinar mais esse meu lado pro meu segundo período. Então, assim, pergunte mesmo, sabe? Tem uma dúvida, conhecer uma palavra nova, levanta sua mãozinha, tenha o bom senso, né, de levantar a sua mão e pergunte. Fica até já o próximo ponto pra você se desprender dessa mentalidade de ensino médio. Por quê? Acontece muitas das vezes do professor tá falando em sala e você tá assim, professor,
Professor, cara, levanta sua mãozinha ali, espera a sua vez de falar e pergunta. E tente fazer perguntas sobre a aula, tá? O professor não liga se você quiser ir no banheiro, ele não liga se você quiser sair de sala. Então, se desprenda dessa mentalidade aí que o ensino médio cria na gente. E sobre o ponto de se comparar, que eu estava comentando anteriormente, vai acontecer sim, é muito normal, mas é interessante que você olhe com um olhar de admiração. Quando saíram as minhas primeiras notas e eu vi ali que eu não tive um desempenho que eu gostaria, não que fosse assim uma nota baixa, mas eu vi que meu desempenho não tinha sido um dos melhores assim, eu me comparei, eu fiquei tipo, nossa, meu Deus, onde foi que eu errei? E, gente, é super normal que isso aconteça no seu primeiro período, mas é muito importante que você olhe para as pessoas que você se compara com admiração. Juro, tem pessoas na minha sala que eu fico olhando e fico, gente, que crânio incrível essa pessoa tem. E eu particularmente gosto dessa ideia de estar inserida num ambiente com pessoas que eu posso admirar. Então, assim, se você se comparar, tenta olhar com outros olhos. E é muito interessante ver o quanto a gente pode aprender e se envolver dentro da universidade. Eu, por exemplo, achei que eu ia ser uma pessoa muito tranquila de apresentar seminário. E na graduação eu vi que talvez eu odiava. Não odiava, mas assim, eu tenho muito que melhorar. Eu sinto que eu ainda fico muito travada, muito... sabe? E eu achei que eu iria ser boa nisso por produzir conteúdo pro YouTube. Mas eu acho que é diferente, né? Aqui eu posso pausar, eu posso cortar. Seminário não, são todos os olhares ali pra você. E você tem que explicar de um assunto que você também tá aprendendo. Então eu percebi que eu ficava muito nervosa, meio travadona ali na hora de apresentar. Então é isso, você vai se comparar, mas você pode também aprender com quem você tá se comparando. E aí já vem um gancho também. Faça amigos. Cara, ter amigos e pessoas importantes ali no seu convívio vai ser muito importante pro seu dia a dia. Eu sei que tem um tipo de TikTok que as pessoas falam assim: você vai conhecer um grupo na sua primeira semana de aula e é muito importante que você não fique nesse grupo. Mas, gente, eu sou a prova viva que isso não é verdade. Porque eu conheci o meu primeiro grupinho, assim, na semana de integração e tô com o meu grupinho até hoje. É a minha psicofamily já, então, assim... não caiam nessa. Então vivam, façam amizades, se integre com pessoas até que não sejam do seu curso, porque isso vai ser muito interessante pra você. Um outro ponto que eu deixaria aqui, se você é bicho, é pra você tomar cuidado com a procrastinação. Como eu disse, os períodos são muito curtos, eu acho, né? Eu acho rápido. Então, você deixar aí acumulando e virando uma bola de neve, pode ser que mais pra frente isso te prejudique. Então, é muito interessante que pelo menos você leia um pouquinho ali do que você teve todo dia. Dá uma revisada, vê o que tem pro dia seguinte, não deixa acumular, porque, gente, pode virar uma bola de neve maneira. Agora, uma coisa aqui que eu acho muito válida citar. Quando a gente tá no primeiro período, a gente quer abraçar o mundo. A gente quer entrar em todos os projetos possíveis, a gente quer fazer parte de liga acadêmica, de grupo de estudo. E, tipo assim, se você quer fazer isso, ok, vai fundo. Mas você não precisa se cobrar em relação a isso. Você vai ter 9 períodos pra você se integrar mais nas coisas. E assim, eu acho muito interessante que desde cedo você desenvolva esse seu lado, participando de projetos ou atividades mesmo que tenham ali no seu curso. Mas também eu acho muito interessante primeiro você conhecer o ambiente de estudo, conhecer como você vai se adaptar, pra aí sim depois estar se inserindo em projetos. No meu primeiro período, a única coisa que eu fiz foi participar de monitoria, né? Eu participei de uma monitoria do meu curso, sendo da área de comunicação. E assim, o máximo que eu fiz foi participar de palestras e tal. Eu até me inscrevi para um processo seletivo, para participar de um projeto que eu ainda quero muito participar. Mas assim, não rolou, mas ainda tem 9 períodos ali para tentar de novo. E também na época que eu fui me inscrever para esse projeto, eu nem tinha noção ali que realmente era algo com entrevista e tal, e não sei o quê. Então hoje eu já consigo ver com outros olhos. E aí, não só aproveitando as oportunidades no meio acadêmico, é muito importante que você aproveite as coisas da universidade em si também. Cara, vai fazer um esporte, vai participar de uma atlética, vai fazer uma aula de dança, vai nas chopadas. O primeiro período, por mais que você tenha muito foco, também ele é essencial pra isso, porque é quando as coisas estão mais leves. Com o passar dos tempos, é meio provável que você tenha uma tendência ali de estar deixando de ir, não só por não querer mais, não se identificar, mas também por você ter outras demandas ali que você vai precisar se dedicar mais. Então vai sim, tá? Vai pra uma festa, vai jogar, vai treinar alguma coisa, porque o primeiro período é pra isso. E aí, por mais que você faça isso tudo, também tenha muito cuidado com seus estudos. Primeiro ponto, seu CR, você começa o CR com ele 100%, e aí cabe você estar mantendo ali numa média boa. Então não avacalhe não no seu primeiro período, porque o seu CR é importante pra você conseguir se inserir nas coisas. Ele te ajuda a puxar uma matéria com um professor melhor, a participar de projetos. O CR às vezes pode ser critério de desempate pra você conseguir uma bolsa ou não. Então viva, mas tenha consciência que a sua prioridade é a faculdade. E com isso, já emendando em uma outra coisa, é muito importante que você entenda ali a melhor maneira que você vai estudar. Por quê? Quando eu entrei, eu vi que eu tava estudando de uma forma que eu estudava pra vestibular. Vestibular, a gente sabe que é muita questão de marca X e tal.
E aí, quando chegou nas discursivas, que é o modelo de prova da faculdade, eu vi que eu tava me enrolando um pouco. Então é muito importante que você entenda a maneira que vai ser mais útil e produtiva pra você. E por fim, pra gente estar encerrando esse vídeo, tenha em mente que seu primeiro período é um período de teste. É nesse período que você vai entender o que funciona pra você, o que não funciona. É um período todo ali de adaptação. Então assim, dá o seu melhor, mas não se cobra tanto. Não se cobra tanto por resultados, por já estar mais inserida nas coisas. Só viva, dê o seu melhor ali, que o primeiro período é pra isso. Vai entendendo como funciona a sua universidade, como funciona seu curso, como funciona a dinâmica de cada professor. Porque tem isso, cada professor vai ter a maneira dele ali de aplicar as coisas. Como eu disse, uns vão passar 1000 provas, outros vão passar 1000 seminários, outros, por eles, nem davam aula. Então é um período todo ali de adaptação. Então é isso, eu espero que eu consiga ter te ajudado um pouquinho com esse vídeo, que você seja muito, muito, muito feliz nesse novo ciclo que vai se iniciar. E aí eu acho que você já sabe, né? Se você quiser acompanhar minha rotina mais de perto como estudante de psicologia, segue lá o PC With Me, que já minhas aulas começam e eu vou estar sendo mais ativa por lá. Se inscreve aqui no canal, porque vai ter muito vlog esse ano, muita coisa. Quero trazer muitas reflexões que eu aprendo nesse período aí de faculdade. E é isso, pode ter certeza que eu vou estar te esperando no próximo vídeo. Fica com Deus e um beijão.